despejar os ouvidos, ouvindo e não lendo no folheto. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de
Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Queridos irmãos, é clara a mensagem desta liturgia de hoje, a exaltação da misericórdia de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos um povo que se afastou de Deus, afastou da aliança, confeccionou um bezerro de ouro, passou a adorar esse bezerro de ouro. Deus se ira contra essa atitude, Moisés intercede, Deus desiste de fazer qualquer coisa contra o povo e perdoa. A misericórdia antes de tudo. Na segunda leitura, Paulo faz uma retrospectiva da sua vida, do seu passado, que ele perseguiu a igreja, usou muita violência contra os cristãos, mas um dia ele foi encontrado. Cristo o alcançou naquele caminho de Damasco, a sua conversão, e ele vai dizer que ele foi salvo graças à misericórdia. A misericórdia de Deus o recuperou. E Cristo veio salvar os pecadores, e ele é um deles que foi salvo. Exalta aí a misericórdia de Deus. Esta parábola que nós ouvimos, as três parábolas, exaltam exatamente a misericórdia de Deus. Três perdidos: a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. E todos foram encontrados, todos foram alcançados. A ovelha perdida, Jesus vai dizer: não deixaria as 99 e ir atrás da que se perdeu? Mas só que hoje nós podemos inverter isso, né? É ficar com a ovelha e ir para as 99 que estão afastadas, porque é muito maior a hora, né? O mundo inverteu. Então a gente tem que ir atrás dos afastados, não tanto somente daquela ovelha. E aí, as três parábolas nos colocam diante de três realidades. Primeira, a realidade do pecado. Para muitos, embora muitos hoje vivem como se o pecado não existisse, como se Deus não existisse, não dá tanta importância a essa realidade.
E a Bíblia está dizendo aí exatamente a idolatria do povo, a perseguição de Paulo, a petulância e a arrogância dos mestres e do espírito da lei, puritanismo puro, o pé no barranco que colocou o filho mais velho, a falta do seu perdão, revela aí a realidade do pecado. Ele existe. Segunda realidade que nós podemos constatar é a misericórdia de Deus, e que Lucas pinta com uma maestria com essa parábola. É uma das parábolas, é um das vezes mais bonitas, é próprio do Evangelho de Lucas. Exaltar aí a misericórdia de Deus. Este Pai que aparece na parábola, nós podemos falar assim, que é a parábola do filho pródigo, mas hoje fala-se muito mais a parábola do Pai misericordioso, do Pai bondoso, porque é exatamente isso que aparece, é a misericórdia do Pai. Ou dessa parábola tão bonita, o Pai que faz uma festa apresenta uma alegria incontida por resgatar o filho perdido. E a palavra alegria aparece nas outras parábolas. Aquele que reúne os amigos para festejar porque encontrou a ovelha. A mulher que perdeu a moeda, reúne as amigas para festejar. Alegria. Então há muita alegria da parte de Deus quando vê que a gente cai na real, como filho do pródigo. Ele se distanciou da casa, entrou numa desumanidade impressionante. Ele ficou um lixo humano, lavagem, para mostrar até onde a degradação da sua vida, ao ponto que chegou. E isso acontece com quem afasta de Deus. Ele sentia fome, queria comer aquela comida ali. E é a fome do vazio que muita gente tem hoje. Porque afastar de Deus é ter essa fome. E nada saciava ele. Esbanjou com tudo, gastou tudo. Os bens não foram suficientes para trazer-lhe a felicidade que tanto buscava. Não preencheu o seu vazio, ficou mais vazio ainda. E pior, ficou um trapo humano. É aí que vem a beleza. Ele cai em si, depara consigo mesmo, com a sua própria verdade, com a sua própria realidade. Quando o ser humano faz isso, ele muda. Quando ele tem coragem de se enxergar na sua fragilidade, na sua pequenez, no seu desvio, no seu pecado, Deus vem no seu auxílio, não deixa abandonar. Aí há o resgate, a partir do reconhecimento, deparar com a verdade, e a verdade liberta. E aí, o que o motivou a voltar? A misericórdia do Pai. Na casa do Pai tinha tudo. Mas eu vou chegar e falar para ele: ó Pai, realmente eu não sou digno de ser chamado nem seu filho. E o Pai, na volta, ele nem está ouvindo mais o filho. O que vai acontecer? Se a volta já falou muito. O Pai está olhando, é o gesto, é a atitude de alguém que realmente fez o que fez, mas agora reconheceu, voltou a casa. O Pai está fazendo festa, vivia naquela expectativa. Essa atitude do Pai, ela é desconcertante, porque os fariseus criticavam Jesus por acolher, por ter essa atitude. O filho mais velho, que representa exatamente os mestres da lei e aqueles que se dizem que são santos, o filho mais velho condena o pai por causa daquela atitude. Ele
ele estava também afastado da casa, embora estando dentro dela, porque não tinha o coração de Deus, não tinha a misericórdia do Pai. Ele relacionava com o Pai como um patrão, aquele que fez tudo bonitinho, conforme manda o figurino, as normas, mas não tinha. Ele relacionava com o Pai de uma forma muito complacente, muito utilitária, defensiva. Não era algo assim de coração. Tanto que revelou isso até na forma dele dirigir ao Pai. Que ridículo, né? Reivindicar do Pai um cabrito para festejar com os amigos. Olha o ridículo que ele chegou também. Chegou lá embaixo, mas só que ele não conhece, não. Para festejar com os amigos, o pai alegrando porque o filho estava perdido e foi encontrado. Olha que diferença de motivação. E aí ele condena essa atitude do pai. Então a atitude do pai não é desconcertante. Quem sabe é desconcertante até para nós mesmos, porque às vezes a gente quer a condenação dos outros. A gente se julga melhor, a gente passa ao lado, não acolhe as pessoas que erram, não tem atitude de perdão e nem atitude de reconhecer-se pecador. Quanta gente que nem confessa, isso é sinal, só preciso, porque justifica tudo, racionaliza tudo, intelectualiza tudo, e sobretudo quanto mais estudo tem, mais fica expert no assunto, né? Para se justificar, para se defender, para não dar o braço a torcer na mudança. Aí das ideologias, todas elas psicológicas, né? Todas elas, para justificar que eu estou correto, estou certo, portanto eu preciso mudar. Enquanto eu tenho essa postura, eu não mudo mesmo e não experimento a misericórdia divina. Passo ao largo, não vou participar da festa. Queridos irmãos, estas parábolas, elas nos questionam. Qual é a nossa atitude mesmo com quem erra? Você reconhece também que errou? Como que é a postura sua diante de uma coisa que contrariou a postura do projeto de Deus? Você tem coragem de reconhecer: Senhor, eu pequei. Volta atrás, experimenta. Então esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é revelado por Jesus. Esta parábola é quase, esse pai, ele é uma espécie de uma metáfora para mostrar quem é Deus. Jesus utiliza isso. Pai das misericórdias, Pai tão bom. E voltar para casa. Voltar para casa. Santo Agostinho interpreta esse aspecto de voltar para casa como voltar para o seu interior, para a sua casa interna, deparar consigo mesmo. É nesta casa que a gente encontra o Senhor da vida. E ele vai dizer, Santo Agostinho: por que eu fui buscar tão longe? Por que eu fui tão longe atrás de tantas coisas, transformando as criaturas em ídolos, se ele está tão perto de mim? Está no meu coração. Então tenha coragem de fazer esse gesto, de se ver, de se enxergar, porque enquanto a gente não faz isso, a gente não muda. Precisa de muita humildade. Humildade e verdade, elas caminham de mãos dadas. O que é humildade? Vai dizer Santa Teresa. Humildade consiste em reconhecer aquilo que sou e aquilo que eu não sou. Humildade. Então ela coincide com a verdade. Ela chega à conclusão: humildade é a verdade. Então depende de muita, uma dose muito forte dessa experiência do ser pecador, mas ser, antes de tudo, a experiência da misericórdia de Deus. Deus é bom. Vamos pensar um pouco como que está a minha vida, como está sendo essa experiência dessa misericórdia do Senhor. Um instante.
Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou. Este plantei minhas mãos. Iniciamos hoje a semana do dízimo. Essa igreja está sendo iluminada, né? Bonito. Quanta energia que nós gastamos. Essa igreja está tão bonita, né? Bem limpinha, bem cuidada. E é alguém que faz isso. Creuza. Ela recebe por isso. Essa luz que gasta aqui, lá no salão, todos os dias, é um consumo de energia muito grande aqui. Mas de onde sai isso? A água, a capela do Santíssimo, que fica o dia todo aberta, exposto ao Santíssimo para adoração, que tem uma pessoa que cuida para abrir e fechar. Quando não tem alguém, é um cuidado de fechar, porque o Santíssimo não pode ficar exposto sem ter ninguém. Esse alguém, ele recebe. O som, ele tem alguém que cuida dele. Essa pessoa recebe. Casa Santa Bernadette, os vicentinos, testemunho esse, que recebem uma parte, uma certa quantia, para ajudar a outros. Os vicentinos fazem um trabalho aí junto aos assistidos da Mauricéia, da Vila Oliveira, esse dinheiro. Casa Santa Bernadette, que eu já disse, e 8 são os funcionários, colaboradores aqui, todos são remunerados. A túnica que o padre está vestido, ela precisa ser lavada. Muitas coisas dessa aqui que quebra, tem que estar sempre caminhando para reconstituir. As alfaias, as alfaias são os objetos litúrgicos que precisam ser cuidados. Tudo isso para dizer o dízimo é por causa disso. O dízimo é para aplicar no benefício da própria comunidade. A comunidade não vive de brisa, ela precisa dos recursos. E um dos recursos é essa do dízimo. E dízimo quer dizer partilha. Está ali, ó. É o reflexo da vida cristã de uma comunidade. Fé, partilha, gratuidade. Queridos irmãos, o que é o dízimo? A consciência é essa. O que é de Deus tem que ser devolvido a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Se você retém aquilo que deveria ser a partilha, isso tem um nome. Eu não posso ficar com aquilo que não é meu. Nós sabemos disso. Então todos temos condições, desde a criança, do adolescente, do jovem, em todas as idades, deve ter a consciência da partilha, do dízimo. Você faz a sua contribuição. E olha, a Rosa Mística não chega a 200 pessoas, nós temos cadastrados. Não chega a 200 pessoas dizimistas. Daí vocês deduzem. Aqui tem mais de 200 pessoas. Aqui dentro tem. Então seria só essas pessoas. E a consciência. E às vezes a gente tem contribuição longe, e é bom a gente distinguir dízimo de oferta. Oferta é uma coisa, tem bastante pessoa generosidade também, e o dízimo é aquele compromisso mesmo, que vai tocar naquilo que você possui, dar com alegria. E outra coisa, tem acontecido de pessoas terem, desse número que não chega a 200, algumas pessoas desistiram
de recolher o dízimo, de dar o dízimo aqui na comunidade? É porque não conhece tudo isso que eu falei e mais outras coisas a respeito do emprego desse dinheiro. Por isso, de vez em quando tem que fazer campanha, tem que fazer a época das barraquinhas, exatamente para que a igreja tem que ter uma reserva para alguma eventualidade. Eu quase não falo disso, vocês nunca viram falando disso, mas é importante a consciência, e essa semana é para a gente rezar, agradecer a Deus por todos os dizimistas, mas também para crescer a nossa consciência da importância de ser dizimista. Se você não é dizimista, eis a oportunidade. É só procurar a secretaria, procurar que o seu Francisco está ali, pode fazer a sua ficha, que você vai ser cadastrado. Mas tudo hoje, a gente tem toda a ficha, endereço, tudo. Então, a sua contribuição é a sua doação. Por isso, pense nisso. Se até então você reteve para você aquilo que não é seu, isso é pecado. Isso tem um nome. Não é assim, senhores. Então pense nisso e que o Senhor possa me cobrir de muitas bênçãos. E tem muito testemunho, pessoas dizimistas que dão o seu dízimo, que partilham os benefícios que isso traz para a vida da pessoa e da família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, queridos irmãos, nós vamos fazer a profissão de fé intercalada. O que está em negrito, reza a Assembleia intercalada com o Padre. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,